Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aí embaixo se você não é inscrito. Então, hoje eu vou contar pra vocês como foi o parto do Miguel. Eu tenho uma foto aqui de quando eu tava grávida, só pra vocês verem como que era, por conta que vocês não... Eu não tinha canal naquela época. Essa daqui eu tava com 35 semanas e alguns dias. Caiu uma foto aqui, mas depois eu coloco. Tem várias fotos diferentes. Tem foto com o meu marido. Deixa eu ver aqui. Ó. Essa outra foto aqui tá lá na sala. Eu tava só com 35 semanas, né? Tá. Mas vamos pro coisa. Então, no dia 6 de agosto, eu fui pra uma consulta de pré-natal normal. Eles repararam uma mudança no meu peso da consulta da semana anterior, porque daí, a partir das 37 semanas, se eu não me engano, você começa toda semana aí. E no dia 30/7, eu tava com 73 quilos. E no dia 6/8, que já no caso era outra semana, eu tava com 78. Então eles viram e ficaram preocupadas, e a enfermeira reparou que eu tava muito inchada. Daí nisso ela foi e decidiu falar com o médico. O médico pediu pra mim voltar no outro dia de manhã, porque poderia ser por conta que era tarde. Voltei no outro dia de manhã, a enfermeira falou que era só eu chegar lá, que se ela me visse, ela já ia me passar na frente de todo mundo. Porém, eu não vi ela lá na frente, eu mesmo assim peguei uma senha. Mas logo que eu peguei a senha, ela reparou que eu tava ali e ela me chamou. E eu fui fazer o exame lá pra ver pressão, peso. Eu tinha diminuído 1 quilo só, mas tava sem comer, tava um monte de coisa e tava menos inchada, né? Eu tava com 77 quilos. E lembrando nisso, nessa época, eu já tava tendo acompanhamento com nutricionista, então eu não tava comendo muito. Porque chegou num tempo ali da minha gestação que eles pediram pra mim pro nutricionista, porque ele tava com medo do, do coisa. Ele achou que era muito por eu comer, mas eu enchei muito da gestação e eu acredito que foi pelo que aconteceu comigo, né? Mas porém só foi descoberto no final da gestação. Explicando o que aconteceu. Eu tive pré-eclâmpsia. E foi descoberto só no final da minha gestação, realmente, porque deu mais sinal, né? Mas eu acredito, como eu engordei muito, e depois eu tive que ter acompanhamento com o nutricionista e eu tava comendo bem menos, eu acredito que era por causa da pré-eclâmpsia. Posso estar enganada, mas eu acredito muito que seja por causa da pré-eclâmpsia. Daí, eles mediram a pressão e a minha pressão tava 15/9. No caso, estava alta, bem alta, por sinal. Daí, a enfermeira ficou preocupada e pediu pra passar com o médico. Fui passar com o médico pediu um exame de urina pra ver se eu tava com nutrientes na urina. Eu acho que é isso que é, né? Não sei se era nutriente, mas eu acredito que era nutrientes. Fui na outra salinha do lado, fiz esse exame, que era só uma coisa, é colocado quase que nem um teste de gravidez, sabe? Porém, ainda tem várias faixinhas assim. Alguém já deve ter, você já deve ter visto, se já fizeram algum exame, já deve ter visto como que é. Daí deu que eu tava com nutrientes na urina. Eu fui pra sala de espera e eu vi que tinha muita gente brava que eu tinha passado na frente, porém ninguém sabia o caso, né? Nunca. Então, quando vê uma pessoa que tá grávida ou qualquer outra pessoa que tá passando na frente, é por algum motivo. Acalma, que logo você vai ser atendida. É mais ou menos isso. Eu lembro que eles falaram um monte, assim, eu vi algumas coisas que eu não gostei nem um pouco, mas fazer o quê? Ah, entrei na sala daí pra falar com o médico. O médico disse que eu ia ir pro hospital pra ter o Miguel, porque eu tava com nutrientes na urina. Até o momento ele não chegou a falar que era pré-eclâmpsia. Eu fui saber que eu tive pré-eclâmpsia quando o Miguel tava com 1 mês de vida, que ele foi me mandar pra ir pro pediatra. E na folha que era pra mim ir pro pediatra, tava escrito que, que eu tive pré-eclâmpsia. Fora isso, eu não sabia, porque ele nunca nem tinha comentado que tinha dado. Acredito que não falaram por conta da... Tem uma mosca aqui passando pra um lado e pro outro, mas não dá bola. Acredito que não falaram pra mim não ficar nervosa. E eu agradeço muito por não ter falado, porque eu acho que eu teria ficado um pouquinho nervosa se tivesse falado.
Daí ele falou que era pra mim ir pro hospital, que já tava tudo preparado lá, os médicos já sabiam do meu caso. Me deu só uma folha pra ir no médico. Eu fui pra casa, arrumei a. Arrumei não, guardei a bolsa do Miguel e arrumei a minha, porque eu não tinha terminado de arrumar a minha bolsa. Eu tinha de comprar a toalha, tudo ainda, e eu não tinha comprado, porque eu achei que, tipo, o Miguel ia nascer lá pelas 40 semanas, então, tipo, eu tava bem tranquila com isso. A, a gente foi no centro, tivemos que comprar a toalha, porque eu tava sem. Eu não tinha comprado toalha, não tinha comprado nada ainda. Daí eu fui. Pro Miguel eu comprei, tá? Era pra mim. Daí a gente comprou a toalha, tudo, e a gente foi pro hospital. Daí. Ah, e antes disso eu tinha perguntado pro médico se eu poderia ter parto normal. Ele falou que se abaixasse a pressão, eu poderia sim ter parto normal. Chegando lá, eles me encaminharam pra sala de maternidade, que é em cima no hospital. Pra ala da maternidade, né? Não é sala da maternidade, mas é alguma coisa assim. Daí eu fui, chegando lá em cima, eles fizeram o exame do cardiotoco, mediram a minha pressão tinha baixado e fizeram o exame de sangue. Daí o médico, depois que eu fiz o cardiotoco, fez o toque. Não me falou quanto que eu tava de dilatação. Eu saberia mais ou menos. Eu acredito que eu tava com de 2 a 3. Uma ou 2 semanas antes eu tinha ido pra fazer o exame do cardiotoco. E eu tava já com eu tava tendo contrações, não tava sentindo nada. E eu já tava com 1 centímetro de dilatação. Então, tipo, acredito que mais ou menos eu tava de 2 a 3 centímetros. Ele não chegou a falar pra mim, ele fez o exame do cardiotoco. Eu lembro que doeu bastante. A da outra mulher que ela tinha feito chegou a doer, mas não doeu tanto como desse médico. Meu marido tava tudo na sala junto quando ele fez o exame do toque. Daí ele falou que eu ia internar pra começar a induzir o parto. Até aí tava tudo bem, eu tava feliz porque eu queria parto normal. Meu marido foi pra baixo, fez as papeladas pra internação e eu fui pro quarto. No quarto tinha 4 camas, porém só tinha eu lá no quarto, não tinha mais ninguém. Logo eles trouxeram o almoço, meu marido já tinha vindo pra cima, eles trouxeram o almoço, era sopa e trouxeram água. Eu não quis comer, eu dei pro meu marido, por sorte, né? Porque depois eu acabei fazendo cesárea, então foi ótimo que eu não comi. Eu pedi pro meu marido comer, que daí ele tava com fome, daí eu falei, come a sopa aí, e pra eles também nem brigar comigo, capaz deles brigar por eu não ter comido, né? Daí meu marido comeu a sopa, eu só tomei água, e daí era. Eu fui avisando familiares, tudo, né? Que ia acontecer e tal. Dali por volta de umas 3, 4 horas, acredito eu. Eu não sei muito porque eu perdi muita noção de tempo lá dentro. E eu também sou ruim pra marcar a hora, mas eu perdi muita noção de tempo lá dentro. Daí. Ah, ah, daí eles trouxeram o café da tarde. E no café da tarde eles trouxeram um pedacinho de cuca e café. Eu não tomo café, meu marido ia tomar um café e eu ia comer a cuca. Daí o acesso do soro, porque o meu não foi comprimido, foi soro. Eles botaram no braço direito que eles não estavam conseguindo achar no braço esquerdo. Então, tipo, eu não conseguia dividir nada a cuca. Meu marido dividia em 4 partes. Eu peguei uma parte, tava botando na boca. O médico entrou e falou: se eu fosse você, eu não comia isso. Mas eu acabei, tipo, comendo pelo menos aquele pedacinho. Daí eu fiquei, tipo, com aquela cara meio assustada, tipo, por quê? Ele disse: então, os exames de sangue saíram e tuas plaquetas estão muito baixas. Eu aconselho fazer uma cesárea. Quando ele falou isso, o mundo pra mim meio que desabou, pra ser bem sincera. Porque, tipo assim, tudo que eu queria era uma. Que eu não queria era uma cesárea, sabe? Eu tava com muito, muito, muito medo de cesárea. Porque minha mãe conta da gestação dela, daí os médicos falavam pra ela que não podia se mexer na hora da anestesia, que você podia perder os movimentos das pernas. Então, tipo, ela sempre falou isso, eu tive muito pânico da anestesia. Muito, muito pânico mesmo. Então eu tinha muito, muito medo só de pensar, sabe, de fazer cesárea. Daí o médico falou que ele aconselhava, podia ser parto normal, mas como estava sendo induzido, podia demorar dias. Ele falou que podia ser de 2 dias, podia ser, tipo, podia ser no mesmo dia, podia ser amanhã, como ele falou, né? Podia ser amanhã ou podia ser depois de amanhã. Então ele disse que era um processo muito demorado. E como a minha plaqueta estava baixa, ele falou que seria melhor que eu fizesse uma cesárea. Eu não queria
Porém, se era o melhor pra mim e pro Miguel, eu acabei meio que indo, né, no coisa. Daí, meu marido ficou fazendo umas perguntas, eu lembro que, tipo, eu não lembro muita coisa do que aconteceu depois que ele falou que eu teria que fazer a cesárea, tipo, eu não lembro muito de fala, não lembro de nada. Eu só lembro que ele falou que as plaquetas estavam baixas, que o normal eu acho que é 5.000, se eu não me engano, e as minhas estavam 125. Ele falou que tava bem baixa. Eu não entendo disso, então eu não sei. Ah, logo que ele saiu do quarto, eu comecei a chorar, porque eu não queria cesárea. E quando eu comecei a chorar, entrou uma enfermeira e falou: vamos tomar banho. Eu lembro que foi muito rápido. Eu acredito que tinha mais coisas, até porque depois do que eu escutei, porque foi muito, muito, muito rápido. Eu lembro que, tipo, não deu nem tempo de eu aceitar, sabe, que ia ser cesárea, pra mim pensar nada. Eu lembro que não deu tempo. Ele saiu, a enfermeira entrou, pediu pra mim tomar banho. Eu entrei, eu pedi pro meu marido fechar a porta, ele começou a me ajudar a se lavar. Eles já bateram na porta, a mulher já veio me secando, já trocou o soro, já me botou na maca. Eu lembro que a enfermeira olhou pra mim, ela perguntou por que eu tava chorando. Daí eu falei, eu lembro que ela enxugou meus lábios, ela fica tranquila, do meu primeiro filho também foi assim, eu entendo o que tu tá sentindo, mas é pelo teu bem, pelo bem dele. Lembra assim que ela me acalmou bastante. Porém, mesmo assim, eu fui chorando até lá embaixo, na sala do parto. Quando eu cheguei na sala de espera ali pra fazer a cesárea, eu lembro que tinha macas assim do meu lado, a sala era bem pequenininha, eu lembro. Eu lembro que eu não sei se tinha duas desse lado aqui eu sei que tinha duas. Tinha uma mulher que ia fazer cirurgia, eu não sei se era parto, se era cirurgia de outra coisa, eu não faço a menor ideia. Mas eu acredito que era cirurgia de outra coisa, porque depois que eu saí do meu parto ainda ela não tinha voltado. E do outro lado tinha uma mulher que teve cesárea também e que tava com o nenenzinho dela. E tinha uma, assim, eu lembro de uma desse lado, mas eu acho que tinha uma outra do outro lado. Que ela já tinha saído da cirurgia e tava dormindo, esperando o tempo para ir pro quarto. Daí eles me chamaram, eu fui pra sala de coisa. Lembrando, eu chorei muito. Então, quem já chorou, não teve alguém que nunca chorou, sabe que tranca o nariz quando tu chora demais. E o meu trancou e eu acho que é a laser que eles chamam, aquela cirurgia, sabe? Que é um corte, coisa daí, queima a pele, sabe? Tinha um monte de folículo, assim, da pele queimada, assim. Eu lembro que eu conseguia ver, assim, sabe? E isso foi tudo na minha garganta. Acredito que foi o que me ajudou a piorar a situação na hora do meu parto, que vocês já vão entender. Eu cheguei na sala, eles me trocaram de maca. A sala do parto era muito pequena, eu lembro que era muito pequena, eu lembro que dava maca. Eu acho que se abrisse de vez a porta, eu acho que chegava a bater na maca. Eu lembro que era muito, muito pequenininha a sala. Eu lembro que tinha um balcãozinho assim, tinha um moço sentado, que ele começou depois a fazer um monte de pergunta. Eu lembro que era muito pequena mesmo a sala. Eu lembro que se eu olhasse assim pra cima, eu conseguia ver a parede atrás, porque como era pequena assim, eu conseguia ver tudo a parede atrás assim. Daí eles foram pra dar anestesia. Até então eu tava calma pra anestesia, porque minha cunhada teve parto cesárea também, e ela falou que as pessoas seguram, então tipo, eu não precisaria ficar com medo de se mexer, né? Porém, quando chegou a minha vez, tinha uma moça só pra me segurar e ela só ficou com a mão assim no meu ombro. Então, tipo assim, eu tava com muito medo. Eles aplicaram anestesia e eu fiz assim. Cara, quando eu fiz assim, eu não falei nada, mas eu fiquei na cabeça. Eu perdi meus movimentos das pernas. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei com muito medo. Daí, eles me deitaram e o cara começou a fazer pergunta. Nessa hora que eu digo que provavelmente deu mais coisa de errado. Porque ele começou, perguntou o nome do Miguel, tudo, e eu lembro que ele perguntou como foi a gestação. Daí eu falei, foi de boa, tipo, foi normal. E o médico falou, todos os exames de sangue deu alterado. O médico que tava lá em cima, sabe? Daí eu fiquei, tipo, como assim todos os exames? Ele me falou de um exame que deu alterado. Mas aí eu não falei nada, eu sempre fui uma de ficar muito quieta se a pessoa falar alguma coisa. Aí eu fiquei quieta. Daí só começaram a fazer a cirurgia, eu lembro que eles estavam falando de comida, cara, é muito estranho, porque, tipo assim, é uma cirurgia e, tipo, eles estão te cortando e eles estavam falando sobre comida, é muito estranho. Eles estavam falando do lugar
de uma cidade lá que tinha o X-salada melhor. Eu lembro muito, assim, que eles estavam falando, o X-salada de tal lugar é melhor. Ah, mas de lá, eu morava lá, é muito bom. E eu fiquei tipo, tá, né? Nisso eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficar com vontade de tossir. E eu não conseguia, por conta da anestesia, acredito eu, porque daqui pra baixo não sentia nada. E eu não conseguia ter força pra tossir. Acredito que deu essa vontade de tossir por causa desses folículos do ar que eu disse que ficou, porque eles irritaram a minha garganta. E eu sei porque eu fiquei semanas sendo tosse direto por causa disso. E eu comecei a passar mal, eu tava com aquela touca. Eu lembro que eu acabei tirando de tanto que eu ficava assim, porque eu tava agoniada. Eu lembro que a moça que fica assim, que é pra ficar aqui olhando, monitorando, ela não tava ali. Eu escutava só o celular dela no WhatsApp, sabe? Eu escutava só o barulhinho, o toquezinho do WhatsApp vindo mensagem e eu não via ela ali. Ah, mas como tu sabe que ela não tava ali? Eu olhava pra cima, eu enxergava a parede e não tinha ninguém ali. Eu enxergava todas as máquinas e coisa que tava aqui, de pressão e treco que fica, porque tu fica cheio de coisa ali medindo a tua pressão o tempo todo e tal. E ela não tava ali. Eu lembro muito bem, porque eu olhava pra cima assim, eu queria a coisa. Eu tava começando a ficar, tipo, um pouco de falta de ar e ela não tava ali. E daí nisso eles começaram a tirar o Miguel e ele só ia chamar meu marido quando iam tirar ele. Daí eles pediram, eu lembro que ele falou, chama o pai. Daí o meu marido entrou, meu marido disse que daí chegou a ver o corte, né? Porque tu abria a porta, já tinha mesa assim, né? Não é tipo, chega por trás assim, nem vê, né? Ele viu. O meu marido chegou a ver o Miguel saindo tudo. Daí eu lembro que tiraram o Miguel. E eles mostraram pra mim, porém eu tava. Quando meu marido chegou. Não esquecendo. Quando meu marido chegou, ele percebeu que eu tava passando mal. E ele perguntou o que que deu. Eu lembro que eu não conseguia falar, que tava muito irritada a minha garganta e eu tava querendo tossir. E daí, como eu tava também com um pouco de falta de ar, eu só falei, eu tô com vontade de tossir. Eu falei muito baixo, assim, bem sussurrando mesmo, que eu não conseguia falar mais que aquilo. Daí nisso veio a moça e ela perguntou o que que ela tem. Daí eu falei, eu tô com vontade de tossir. E ela não entendeu, daí o meu marido falou, ela disse que tá com vontade de tossir. Ela só vai vomitar. Ela falou bem assim. Daí nisso o Miguel nasceu. Eu lembro que eu tava muito agoniada, não conseguia. Não, eles mostraram assim de lado, assim, ele, mas eu tava tão agoniada, só queria que tirasse aquela sensação de mim. Que, cara, era uma sensação sinceramente horrível, 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 horrível. Foi horrível sentir aquela sensação. Eu achava que tava dando alguma coisa que eu não ia viver, cara, sério. Pela sensação, assim, porque tava me dando falta de ar, assim, um aperto e eu querendo tossir, não conseguia, cara, foi, tipo, muito ruim essa sensação. Daí, a, o Miguel saiu, meu marido foi junto, né, pra fazer os coisas, pra ver como o neném tá. Eu escutava só o choro dele de longe. Ah, daí, deixa eu ver. Daí eles começaram fecharam, né? E começaram a me limpar. Eu vomitei, virei pro lado, eu vomitei. Eu lembro que eu fiquei um pouquinho brava nessa hora, porque como eu tava com tosse por conta desse pozinho, que acredito eu que foi muito desse, por conta que eu fiquei muito tempo já tendo isso, eu fiquei umas 2, 3 semanas tossindo muito por causa desse pozinho que era. Eu lembro que a sensação era horrível, né? Cesárea, tossir, não combina uma com a outra. Ah, daí eu comecei ainda a coisa, a moça, ela vai vomitar mais, me dá outro pano. E ela só fez assim com o pano. E eu tava sem touca. Então, tipo, veio tudo pro meu cabelo, o vômito, sabe? Eu lembro que foi bem punk essa parte, né? Porque eu fiquei 2 dias no hospital, esses 2 dias eu não lavei o cabelo, então, tipo, ficou um caos, né? Ah, daí ela botou outro pano, daí eles começaram a me limpar. Eu lembro que ainda continuava ouvindo só os toquezinhos e não via a moça ali, ao ponto que começa a dar o negócio da anestesia, daí tu começa a dar tremelique, assim, sabe, por causa da anestesia. Eu acredito que é uma reação, alguma coisa assim. Eu já tinha visto em relatos de parto que isso acontecia, então pra mim, tipo, não me assustou nada daquilo. A, a moça que tava me limpando reparou pela ponta do meu dedo, porque daí tem aquele pano assim, né? Reparou pela ponta do meu dedo que eu tava tremenda e ela perguntou: Você tá com frio? Eu disse: Não, é da anestesia. Ah,
Daí, eles estavam me limpando, eu lembro muito. Eu lembro que a sensação é muito estranha, porque, tipo assim, você tá reta, você não sente teu corpo. A única coisa, você sente teu corpo assim, reto, normal, deitado, sabe? Só tu sente as tuas mãos ali, as tuas mãos tu consegue mexer à vontade. Só teu corpo tu sente reto. E eu lembro que a sensação era muito estranha, eu sentindo o corpo reto. E, e eu vi eles levantar o pé. E eu fiquei, cara, de quem que é esse pé? Eu olhando assim pra cima, de quem é esse pé? Daí eu reparei pela cor da minha unha, que tava naquele dia, que era um begezinho, assim, meio alaranjadinho, sabe? Daí eu falei, calma, esse aí é meu pé e tá em cima, mas eu tava sentindo ele reto. Eu lembro que a sensação era muito louca. Eu lembro que depois disso, eles terminaram de me limpar, me trocaram de maca. E eles iam me levar pra outra sala. Eu lembro que eu saí da sala rindo, cara, que elas falavam muita merda. Eu ri que me acabei com elas. Daí eu fui, o Miguel tava nas goelas, porque tava com fome. Daí eles botaram ele pra mamar quando eu cheguei lá. Ah, eu lembro que eu não parava de olhar pra ele, que ele era muito fofinho, cara. Ele era muito bonitinho. Daí, ah, nisso, a gente fica um tempo lá pra esperar passar o efeito da anestesia pra depois ir pro quarto, né? Daí, uma hora a moça olhou pra mim, e aí, tá passando anestesia? Daí eu disse, não. Daí ela, nossa, que estranho, cara, para quê? Eu já tava com medo porque tinha me mexido. Eu fiquei desesperada, mas eu não falei nada, né? Eu só quietinha lá, esperando mexer. Cara, quando eu comecei a mexer a perna, eu não parava mais de mexer a perna. Era tipo uma alegria, tipo, ai, eu tô mexendo, sabe? Eu ficava mexendo o pé, daí eu ficava fazendo assim com o pé, sabe? Só tipo, eu tô mexendo. Daí, nisso, tava em troca de plantão. O Miguel nasceu, era 5h14 ou 5h15 da tarde. Ah, daí, às 6 horas tem troca de plantão. E eu lembro que era a hora de eu subir pro quarto e tava tendo troca de plantão. E eu fui subir pro quarto, se eu não me engano, era umas 10 horas da noite. Se não era passada disso. Daí eles foram me buscar, me levaram pro quarto. Eu lembro que era muito estranho ficar naquela maca, cara. A sensação é estranha ficar andando deitada numa maca, mas tá. Ah, me levaram pra cima, me trocaram de cama, né? Botaram eu na cama. A moça que eu disse que tava lá embaixo, que já tinha ganhado o neném, ela era a moça do lado da minha cama. Era um quarto compartilhado, tinha seis camas, porém tinha 7 pessoas lá. 7 pessoas que tinham ganhado neném. Uma que tava lá, pelo que a gente entendeu, ela ela tava com pressão alta e ela não tava podendo ganhar alta. Ela já tinha ganhado a menina dela fazia uns tempos, porém ela não tava podendo sair de lá porque a pressão dela tava alta e eles não davam coisa, não deixavam ela sair, né, até a pressão dela voltar. Eu lembro que quando eu saí de lá ainda ela tava lá, quando a gente ganhou alta. Daí tinha essa moça do meu lado, tinha uma moça lá no canto, que a menina dela era uma menininha, ela nasceu com um lábio leporino, sabe? Aquele cortezinho assim, ela era muito fofinha. E tinha mais 3 macas assim, e tinha uma bem no cantinho, que era dessa moça que teve pressão alta. Quando eu cheguei, a última maca não estava ainda ocupada. A última e a penúltima, daí depois a última e a penúltima foi ocupada, daí ficou tudo cheio. A Daí chegou a hora de eu comer. Eu lembro que fome eu não tava sentindo, eu tava sentindo era muita sede. Meu sede, eu senti muita sede mesmo. Eu acredito que fome eu não tava sentindo por causa do soro, né? Porque ainda tava com soro, tomando soro, então eu acredito que por causa do soro eu não tava sentindo fome. Daí eles trouxeram, era sopa e umas bolachinhas salgadas. Eu consegui comer 2 colheres de sopa, não me foi mais. E eu comi aquelas bolachinhas salgadas. Eu tava agoniada ainda, tipo, sentindo coisa estranha. Eu pedi água, daí ela me deu um copo d'água, porém esse copo d'água eu lembro que não me passou a minha sede. Meu marido nisso tinha ido dar banho no meu filho lá, a mulher dar banho, né, e mostrar pra ele, daí ele tava lá junto com o neném. Vou mostrar como o Miguel veio, vou botar uma foto aqui do ladinho, ele tava muito fofinho. E ele tava com essa roupinha aqui, ó. Esse aqui eu ganhei de uma conhecida nossa, eu guardo até hoje. Eu acho muito fofinho. Ele tava com essa roupinha aqui. Ele tinha uma roupinha por baixo, eu também tenho guardado a roupinha que ele tava por baixo.
Ele tá meio amarelo de guardado, mas eu vou... coisa. Foi a única roupa que eu comprei pro Miguel. Comprei lá na Van. Paguei carinho nessa roupa, paguei 50 e pouco, achei muito caro, R$59,90, R$60. Mas, tipo, ele ficou muito fofo com essa roupinha. Ele tava usando essa luvinha aqui, ó. Ah, voltando, daí eles chegaram com o Miguel e eu olhei pro meu marido e falei, agora eu já tô podendo tomar, tu pega água pra mim? Ele me deu um copo, eu falei, eu quero mais. Ele me deu outro copo de água. E aí eu comecei a ficar com mais desconforto do que eu já tava depois do que eu comi, né? E eu virei pro lado e foi tudo pra fora. O que eu tinha comido, o que eu tinha tomado, foi tudo. Ainda bem que a bolsa tava longe, meu marido só empurrou mais o, o coisa que ele dormia, né? Poltrona. Ah, daí nisso eles vieram, limparam lá e eu fui tomar banho. Eu lembro que eu peguei um paninho de boca do Miguel que eu tinha levado até a mais e eu deixei em cima da cama e junto eles levaram, quando eles tiraram o lençol que eu tinha ido tomar banho, eles levaram esse lenço junto. Fiquei sem um lencinho, sem um paninho de boca do Miguel. Fiquei tipo com um paninho de boca a menos, mas sem problema, né? A minha mulher não vai ficar olhando toda roupa de cama pra ver se tinha alguma coisa junto. Daí eu lembro que eu tava com medo de levantar, porque em vários relatos de parto eu ouvia dizer que tu sentia tudo solto. E eu lembro que, cara, eu tava pedindo muito pra Deus pra mim não sentir nada solto, eu não ia gostar de sentir. E a moça do lado falou também que sentiu isso, porque eu perguntei pra ela e ela falou também que era muito estranho. E eu lembro que eu tava com muito medo de levantar. Mas foi bem tranquilo, elas falaram pra me levantar no meu tempo, que eu não precisava ter pressa pra levantar. Daí elas estavam ali me ajudando, elas dizem, não precisa ter pressa, vai no teu tempo, conforme coisa, não se esforça. Daí eu fui, consegui levantar. Eu lembro que eu não senti nada, por sorte, muita sorte, porque eu pedia muito pra não sentir nada. Daí eu fui pro banheiro, eles me deram banho. Eu lembro que a única coisa que eu senti era tipo um peso assim no corpo, sabe? Parecia que eu tava mais gorda do que, tipo, muito assim, inchadona, sabe? Eu lembro que a única coisa que eu senti foi isso. Daí eles botaram a roupa em mim e eu fui pra cama de volta. Eu tava com a sonda ainda, se eu não me engano, aquela por baixo, assim, sabe, pra fazer xixi. É sonda, eu acho que se chama, né? Não sei. Eles me tiraram, eu acho que foi no outro dia. Nisso eu fiquei deitada com o Miguel lá. Meu marido foi pra casa pra tomar banho. E depois ele ia voltar, né? Porque daí não tinha ninguém pra ficar comigo. Ele acabou indo. Ele até perguntou mesmo se eu queria que fosse. Daí eu disse: não, vai lá, descansa um pouco, daí volta. Nisso, quando ele saiu, entrou um grupo de estudante e a mulher falou alguma coisa se podia. Eu não lembro o que que era. Eu só lembro que ela falou podia. E eu não ouvi direito ela falar. Eu falei, pode, porque nem imaginava o que ia acontecer. Ainda bem que eu tava meio que reconheci, porque eu fiquei muito inchada. Então, tipo, eu só agradeço a isso. Porque entrou mais de 20 estudantes lá. E eles pediram para todos os pais que estavam lá sair. E ela começou a ensinar como fazer a massagem para sair o sangue, sabe? Aí fazia massagem assim e mostrava. Então, tipo assim, ela levantou, tipo, eles conseguiam ver tudo, minha parte íntima, assim. Foi uma sensação horrível. Foi muito horrível essa sensação, né? De ter um monte de gente. Porque, tipo, eu sou uma pessoa já envergonhada, né? Daí já tem um monte de gente me olhando e ainda olhando minhas partes íntimas, que... complicado. Mas por sorte eu tava irreconhecível. Hoje em dia, se alguém me viu, eu acredito que ninguém me reconhece. Então tá tipo, beleza. Ah, depois disso, daí meu marido logo chegou. Daí foi exatamente isso. Eu tive pré-eclâmpsia. Eu acredito que foi descoberto por causa da pressão alta e do coisa, eu não sei muito bem. Eu pesquisei um pouco depois depois de um mês lá que eu descobri o que tinha acontecido, eu pesquisei um pouco e pelo que eu vi, é bem perigosinha essa pré-eclâmpsia. E o que mais que eu ia falar? Ah, eu não tenho do hospital assim, o hospital aqui de Indaial, nessa parte é muito bom, não tenho o que reclamar, as enfermeiras eram maravilhosas, só teve uma que eu não gostei do jeito que agiu, porque na hora da amamentação eu tive um pouco de dificuldade no outro dia.
e eu tive dificuldade para dar de mamar, e a gente pediu ajuda para uma enfermeira. Eu não lembro da cara dela, não sei nome, não sei nada. Eu só sei que a gente pediu ajuda porque eu não tava conseguindo colocar ele no peito. E ela olhou pra minha cara e falou: "Se vira, amanhã eu não vou pra casa contigo". Ela falou literalmente isso. E eu fiquei putaça da cara por ter ouvido isso, né? Mas, fora isso, todas as giras super bem. Teve uma até que depois que ela viu que eu tava tendo dificuldade pra amamentar, ela foi lá e me ajudou. Fora essa enfermeira, tipo, cara, os médicos são muito bons aqui, então, tipo, não tenho que reclamar. Em outro vídeo eu trago pra vocês um probleminha que o Miguel tem. O Miguel nasceu com um probleminha no rim. Eu já sabia disso na gestação, eu descobri fazendo as ultrações. Eu tenho todas as ultrações, então um dia eu trago um vídeo explicando direitinho o que ele tem. Porém, eu vou esperar ele ir no médico, que ele tem um médico pra ir, que é pra ver se ele vai ou não vai precisar fazer cirurgia. Então, quando eu tiver tudo certinho, saber tudo sobre isso, eu venho fazer um vídeo pra vocês explicando certinho o que o Miguel tem. Então, até o próximo vídeo. Um beijo.